Olá, quero uma boa dica de um livro para ler e estimular seu filho a fazer o mesmo? Então fique ligado em mais um Clube do Livro aqui no Educação. Minhas convidadas de hoje são a professora da rede PH de Ensino, Maria Cristina Pereira Cota, e a professora de História e Filosofia do município do Rio, Carla Abreu Barroso. Muito bem-vindas. Cristina trouxe um livro que fala sobre o folclore brasileiro e também sobre a importância na preservação do meio ambiente. Eu queria que você começasse mostrando a capa. Qual é o nome do livro? Adivinhe quem vem para assustar. Do Ângelo... É, do Maurício Veneza, e a ilustração é do Ângelo Abu, da editora Formato. E esse livro é muito interessante porque, na verdade, o Maurício, ao invés de, vamos dizer assim, pregar o susto que o curupira, que a cuca, que a boiuna dá nos seres, né, em nós, né, que assusta todos nós, na verdade, ele quebra isso, mostrando que o bicho-homem é quem está assustando e que há monstros muito mais feios, horripilantes, em filmes, que as crianças estão mostrando isso. E, em dado momento, ele começa a mostrar todas as coisas ruins que o ser humano, o bicho-gente, vai fazendo contra a natureza, né? Contra os rios, contra os mares, contra a mata. E ele denuncia isso através do susto que os bichos levam com as ações do homem. Você tinha um trechinho aí que você estava lendo antes da gente começar a gravar, que é o finalzinho. Do livro, Então é muito interessante porque... ele termina o livro falando assim, dizem que a boiuna, o saci, o curupira, a cuca e outras criaturas antigas da mata se juntam à noite para contar histórias de assustar. Contam histórias do bicho-gente, que corta um montão de árvores e não planta umazinha no lugar. Coisa de amedrontar. Contam histórias do bicho-gente que despeja esgoto e tudo que é porcaria no rio e no mar. Coisa de arrepiar. Contam histórias do bicho-gente que faz barulho demais e solta fumaça no ar. Coisa de apavorar. Contam histórias do bicho-gente, depois mudam de assunto. Senão, ficam com tanto medo que não conseguem dormir. Isso, a cuca, o saci pererê, fantástico, adorei a ideia desse livro. É um livro bacana para adotar nas escolas? Acho que sim, e acho que atende não apenas um público tão infantil assim, né? Eu acho que, de acordo com a faixa etária, você pode ir orientando e conduzindo para uma flexão. Exatamente, maior, né? Que reflexão vai ser feita em torno de cada tema, porque tem temas bem filosóficos, né? Trabalhar o medo, a procura, a inquietude. Então, qual é a atuação do homem hoje? Por que o homem é que se transformou naquele elemento assustador? Eu costumo dizer, estava falando para vocês também antes de gravar, que eu acho que todo ser humano tinha que ir num lixão pelo menos uma vez na vida, para saber como é que é aquilo ali. O lixo, ele não some, ele não desaparece quando ele some da sua visão. Ele vai para algum outro lugar. E aí eu acho que é importante, né, a gente saber que prejuízos esse lixo traz para a natureza, quando tanta gente joga lixo na praia, né? A gente vai às praias urbanas aqui no Rio de Janeiro, puxa vida, como são cheias de lixo, saco plástico, tudo quanto é tipo de lixo que você possa imaginar. A pessoa bebe a cerveja, deixa a latinha lá. Então, assim, um livro que, como a professora Carla falou, não está ensinando só as crianças, porque quando os pais leem para as crianças ou veem um livro que a criança está lendo, existe essa troca também da criança ler o livro e cobrar do pai e da mãe. Não,
poxa, não joga lixo não. A criança tem isso Eu acho que muito. implicitamente o conteúdo do livro, eu acho que sugere outros temas também. Com Você certeza. abordou o meio ambiente, até pela própria ilustração a gente já percebe, né? verdade. É a própria natureza. Então, você vai trabalhar, então não é medo, não é respeito apenas, porque que o homem se transformou nesse elemento assustador. Adivinha quem vem para assustar? É o próprio homem. É verdade. Né? Então, você vai trabalhar o meio ambiente, como é que a gente está vendo esse meio ambiente, trabalhar com a criança também, fazer com que essa criança se veja como parte integrante deste meio ambiente, porque normalmente as pessoas trabalham eu e o meio ambiente, como se fossem duas coisas distintas, né? E não como se fosse parte integrante também. É verdade. Talvez por isso há o distanciamento, né? E viram coisas estanques, distintas. Uma coisa que eu achei bacana também é a questão do resgate do folclore. Vocês acham que as escolas estão trabalhando muito isso? Que, claro, a gente está num momento assim, de muito no cinema, por exemplo, muito super-herói, né? Que não é o nosso super-herói. Enfim, até porque a gente não tem, o que a gente teve foi Macunaíma. Verdade. Então, mas a gente tem as nossas figuras do folclore, que eu acho que, não sei, pelo menos no audiovisual, acho que elas são pouco exploradas. Mas quase todas as escolas, elas fazem um trabalho em agosto sobre folclore. E aí, como no caso a Carla falou, você linkar. Então, aquela semana é do folclore e é semana de conscientização da natureza. E aí você faz um link de uma coisa com a outra e eles vão preparar textos, de repente criando super-heróis. Sim, e bacana porque assim, o livro, ele é atemporal, então ele pode ser lido em outra época Isso, também. sim. Então a gente pode falar de folclore em outras Sim, épocas. com certeza. Nossa, até que do ano. deve, Que né? deve, não é? deve. Assim, eu estou me reportando para o mês de agosto, mas ele pode ser usado no dia do meio ambiente, se você quiser trabalhar. Isso é fantástico, porque aí, como acontece lá de trabalhar o folclore e o meio ambiente, Isso. acontece aqui de trabalhar o meio ambiente A mesma coisa, e o folclore. exatamente. Genial. Então, ele nos dá essa possibilidade de, como professores, criarmos junto com o aluno todas essas possibilidades dentro da escola. Não é? É um trabalho que é realmente muito rico. É um livro que ajuda muito, colabora muito. Mas você não acha também, assim, eu acho que um pouquinho do que a Daniela comentou aqui, será que todas as escolas, elas trabalham ainda o folclore? Eu acho que nem todas trabalham efetivamente folclore. Eu acho que, infelizmente até, né, porque eu gosto muito, chega em agosto e aí no dia do folclore se faz um trabalho, né, com referência ao folclore, o que não deveria acontecer, né, porque tem toda uma trajetória, né, fundamentada nessa tradição oral, né, e que eu acho que esse resgate da história oral, dessa tradição, deveria ser mais, assim, revisitada. Com certeza, até porque é a identidade do nosso país, né? É a identidade. Não é? Pois Nós temos esses elementos aqui culturais, né? Como, vamos dizer assim, uma identidade nossa. A cuca é nossa, como você falou hoje. Nós não temos heróis novos, mas a cuca é nossa, o curupira é nossa, a boiuna é nossa, o boto cor-de-rosa é nosso. Sim, então, a gente tem uma gama aí. Nossa, então, se nós podemos trazer isso à tona, como ela falou, resgatarmos isso, trabalhar isso com a criança, nós estamos dando ênfase à cultura popular brasileira, ao folclore, que é algo muito interessante. Da gente, nossa Senhora. identidade, a nossa identificação, né? Isso. E falar em identidade, falando em identidade, quero ver o livro de poesias que a Carla trouxe. Outros jeitos de usar a boca. Né? O título é sugestivo. Sim, bastante. Rupi Kaur é autora, é uma indiana que foi muito jovem para o Canadá.
E ela é jovem. O primeiro livro ela publicou há pouquíssimo tempo, né, que foi em 2014, mas ela escreve desde os 5 anos, escreve e desenha. Tanto que o livro ele tem os poemas, mas tem os desenhos que são Relativos ao poema. relativos ao poema, feitos por ela. Existem desenhos mais inquietantes, talvez um pouco mais assustadores, dependendo do conteúdo, né? Ela é feminista, é militante. É um livro que fala sobre dor, fala sobre perda, Fala. abuso. Mas fala sobre amor, sobre ruptura, sobre cura. Então, eu acho assim, ele é dividido assim, se a gente for fazer uma tipologia dele, é dividido em 4 partes. Aí vai para o amor, né? Primeiro começa com a dor, o amor, a ruptura e a cura, né? Por que que eu escolhi esse livro? Primeiro porque ontem, né, o 8 de março é um dia representativo, porque é o dia de reflexão em torno da luta, né, da mulher por conquista de igualdade de condições. Então, eu sempre me incomodou muito, como eu já falei para você, trabalhar o tema folclore em agosto, porque tem o dia do folclore. Então, vamos trabalhar o índio em abril, porque se comemora o dia do índio. Eu não gosto dessas marcações, né? E eu não gosto também, me desculpem, mas eu disse que não queria receber flor, bombom nem parabéns ontem, porque eu acho que dia de mulher, nossa, todos os dias são nossos dias, né? Sim. Nós temos uma luta que ela é cotidiana, ela não está encerrada. Então, é claro que a gente tem uma razão, né, um porquê de se comemorar internacionalmente essa data. Aí, historicamente, existe esse registro, mas eu acho que nós deveríamos aproveitar na pauta diária ou semanal, ou sempre que possível, oportunamente, trabalhar essas questões que são muito importantes e relevantes. De respeito, valorização. Exatamente. Qual foi o poema aí que te chamou mais a sua atenção? Muitos, quase todos. Foi um livro que te tocou profundamente. Muita coisa. E assim, ele pode ser utilizado com uma criança? Depende, né? Aí cabe ao educador ou o pai selecionar. Como é que eu utilizei esse livro, sabe? Eu já o conhecia, já tinha conhecimento da autora, já tinha lido outro livro dela. Gosto da escrita, né? Uma escrita fácil e, ao mesmo tempo, ela é forte, ela é contundente, ela inquieta, ela angustia. Eu gosto disso, né? E os desenhos, eles não são tão politicamente corretos. Gosto mais disso. Então, Por exemplo, o que você não chama, o que você chama de um desenho que não é politicamente correto? Dá um Porque exemplo, mostra vamos algum lá. ou fala, Falo. se for difícil localizar. Bom, você vai trabalhar com um público adolescente. Eu penso que na sociedade que a gente tem, esse desenho, embora todos saibam, é um corpo humano, não há nada demais, mas você ter a reprodução de um corpo de uma mulher com essa expressão, talvez não fosse tão atrativo, né? Tão atraente assim. Mas tem um contexto. O que né? te chama? Por que você diz que não seria tão atraente? Não sei, porque não tem. Primeiro porque ela está nesta posição, a boca entreaberta, então ela sugere, né, algum tipo de possibilidade. E o Sexual. poema também sugere? Poema não, ele está dentro do contexto. Por exemplo, este aqui, ele diz: estou aprendendo a amá-lo, me amando. Então, como você aborda um poema, né,
tem várias formas de você fazer o aproveitamento Sim. dessa leitura. Né? Você perguntou o que mais te tocou. Eu disse que tudo nesse livro me tocou profundamente. Mas tem um em especial que há uma identidade assim muito grande. Eu me senti muito à vontade com ele e nós fizemos o trabalho, né, ontem. Fizemos algumas intervenções ao longo do dia e faremos ao longo do mês, recitando esses poemas com os próprios alunos da escola, com pais da escola, com ex-alunos e nós, professores, também. Então, esse, por exemplo, não tem nada demais, né? Você me diz para ficar quieta, por quê? Porque minhas opiniões me deixam menos bonita. Mas não fui feita com um incêndio na barriga, para que pudessem me apagar. Não fui feita com leveza na língua, para que fosse fácil de engolir. Fui feita pesada. Metade lâmina, metade seda. Difícil de esquecer e não tão fácil de entender. Isso é belíssimo. É verdade. A Cristina ficou apaixonada, falou inclusive que ia sair daqui para comprar o livro. Isso, muito interessante por isso, porque ela me mostrou o trabalho que ela fez na escola, né? Um trabalho que foi feito e os resultados ela mostrou, ela conversou comigo sobre isso antes de nós entrarmos aqui. E assim, as páginas que ela está já conversando e falando, eu já estou interessada em comprar. Porque quando nós gostamos da literatura, é muito fácil você, vamos dizer, é muito fácil você se encantar por um texto tão simples, mas tão profundo. Exato. Não é? Porque a simplicidade não tem a ver com pobreza de ideias. Não. Muito pelo contrário, é muito difícil você fazer o simples profundo com o Exatamente. conteúdo. E o dela? Também, o que a gente trabalhou, né? A gente trabalhou o amor, trabalhou as perdas, né? Violência doméstica, né? Porque todo esse assunto que atualmente ele é discutido, né? Está como conteúdo em cada poema. Ele trata, mas trata de uma forma que é leve, é aparentemente leve. Isso que eu ia falar. Mas você precisa dialogar com ele. O que eu acho interessante é que ele trata de assuntos pesados de uma forma delicada. Delicada. Dá a chance dos alunos falarem e fazerem a sua interpretação. Então, também eles estão falando deles ali. Não, muitos, eu disse a Um ela... gênero que os alunos vão crescendo Sim, e vão deixando de gostar. porque trata aqui, por exemplo, quando diz que a busca de um espaço, né? Como é difícil, né? Como foi difícil, como ainda é difícil a gente conquistar espaço. Essa igualdade de condições, nós ainda não desfrutamos, né? Porque não, vamos lá, tantas mulheres com uma qualificação igual ou maior que homens com salários menores. Nós discutimos isso. Quantas mulheres têm com os seus afetos relações abusivas? Muitas não percebem isso, né? Então, você vai percebendo em cada estrofe de um poema, sutilmente, alguns são mais fortes, né? Então, antes de trabalhar o livro, é o papel do educador, você vai fazer a seleção, o que te interessa para poder trabalhar. Outro trechinho aí, Carla, para a gente sentir um pouquinho mais o sabor desse livro aí. Então, quando minha mãe abre a boca para conversar durante o jantar, meu pai enfia a palavra silêncio nos seus lábios e diz que ela nunca deve falar com a boca cheia. Olha quanta coisa aqui, né? Caraca. Foi assim que as mulheres da minha família aprenderam a viver com a boca fechada.
Caramba, discute muita coisa aí. Isso é um soco no estômago. É verdade. E é genial, porque ele é de uma simplicidade para falar das coisas incrível. Então, como é que isso aqui? Aí eu selecionei os poemas. Você sabe, né? Eu sou da filosofia, sou da história, da memória, que ama a literatura. Então, eu tento mesclar tudo. Sai alguma coisa. E aí eu selecionei os poemas, consegui estimular muito mais o jovem de 15, 16 do que o adulto de 30 anos, com quem eu trabalho também. Interessante, né? E aí, porque eu trouxe a inquietude para aquele adolescente, e aí, primeiro eu disse a ela, eu não trouxe a inquietude para o adulto, talvez eu tenha levado muita inquietude, sim. E talvez ela tenha sido tão grande que ele não tenha tido vontade de mexer nisso aí, que vai sair da zona de conforto. Tem isso, tem a questão de ainda estar digerindo, ouviu, e numa aula não dá para digerir. Pode ter vivenciado, vivencia isso aqui. E aí Com não certeza. quer mexer nisso, gente, né? Olha, eu adorei as dicas de vocês, adorei o papo. Infelizmente, nosso tempo acabou, eu queria ficar conversando. Nossos livros dá pra gente ficar assim, um dia inteiro conversando e ainda precisaríamos de mais horas. Muitíssimo obrigada pela participação. Voltem sempre aqui no nosso Clube do Livro. Tragam bastante dicas, porque a gente adora sempre ouvir o que vocês têm a dizer. Parabéns pelo trabalho, Carla. Parabéns, Maria Cristina. Nós estamos no momento A Família Pergunta. Aqui, responsáveis por crianças e adolescentes vão poder tirar dúvidas com especialistas. Você manda sua pergunta para a gente pelo e-mail educatvAlerge@gmail.com e nós vamos encontrar um profissional para te dar a resposta. Hoje quem pergunta é Juliana de Oliveira da Silva, professora do Estado e do município do Rio, mãe do Fernando e do Eduardo. E quem responde é a pedagoga Caroline Mota de Queiroz. Muito bem-vindas ao programa. Juliana, pode começar perguntando. Bom, Caroline, é o seguinte, eu tenho 2 filhos, são gêmeos autistas, e apesar deles serem autistas, eles têm desenvolvimentos diferentes. Então, o Eduardo, ele apresenta alguns comportamentos que eu queria tirar dúvida com você. Primeiro, a questão dele não aceitar a frustração. Ele tem uma dificuldade muito grande, né, de aceitar ser contrariado e tal. O que a gente pode estar fazendo para minimizar isso? Então, toda criança tem essa dificuldade, né, em lidar com a frustração, com o não. Assim, por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes nós mães, eu também como mãe de uma criança autista, a gente acaba colocando tudo na conta do autismo, né? Ah, meu filho faz isso porque ele é autista, ele tem esse comportamento porque ele é autista. E é importante também a gente conseguir separar o autismo do que é uma tendência natural de cada idade, né? Criança também faz birra, criança que a gente chama de neurotípica, né? Então, assim, mas tem graus de autismo, né? E o que eu poderia estar dizendo para te ajudar? Eles criam padrões, né? Eles são metódicos, gostam da rotina. Então, tudo que foge, né, daquele padrão, daquela rotina, às vezes um trajeto da escola para casa, você muda uma rua, aquilo já causa uma frustração muito grande para ele, porque é algo que, né, a criança autista não espera, né, aquela surpresa. Então, para ele, cria uma frustração muito grande. Então, quando eles são pequenininhos, assim, a orientação dos especialistas, né, que acompanham, psicólogos, neurologistas, enfim, é uma equipe multidisciplinar, né, que deve estar acompanhando essa criança o quanto antes melhor, é que você acabe quebrando um pouco essas rotinas, para aos pouquinhos ele ir conseguindo sair daquele padrão que eles criam para eles, né? Claro que isso é difícil. No início é cansativo, a gente precisa ter paciência, mas é importante estar quebrando essas rotinas, né? Que às vezes eles mesmos acabam criando. Eu saio da escola, aí comprei um picolé para ele. Toda vez que ele sair da escola, ele vai querer aquele picolé.
Então, não é Isso o bom Eduardo faz muito. fortalecer. Toda vez que a gente faz alguma coisa, ele assimila aquilo e está repetindo Isso, no dia ele seguinte. inclui naquela rotina, naquele padrão que ele criou. Então, é importante sim, mesmo que seja cansativo, difícil, tá quebrando esse padrão. Né? Agora, a minha segunda pergunta está atrelada a essa primeira, porque quando a gente tem a negação, ele responde com birra, se com joga no choros intermináveis, gritos, né? E muitas vezes a gente não sabe o que fazer. Eu já cheguei a ponto de ter que ir levando ele, rebocando ele pelo shopping para poder ir embora, né? Levar até o carro, justamente porque a gente não sabia como se conduzir ali naquele momento. O que você pode estar dizendo? Assim, a primeira coisa é... As mães ficam, eu como mãe também, a gente no início fica meio preocupada, caramba, todo mundo tá olhando e as pessoas acabam julgando a gente, acha que a gente está batendo na criança, que, você tá maltratando a criança, eu vou chamar a polícia, assim. A gente passa por situações que eu acho que é pior do que estar lidando com a frustração deles, é esse preconceito das pessoas, esse pré-julgamento, né? Porque, assim, exige uma paciência maior. Nós somos mães especiais porque nós temos que ter uma paciência maior, um amor maior para estar lidando, né, Mas com o essas ideal questões. é deixar ele fazer a birra mesmo ou não? Então, é ele entender que ele não vai conseguir o que ele quer com a birra. Né? Você dá menos atenção possível, não se importar que as pessoas estão olhando, que as pessoas estão falando, mas é ele entender que ele não vai conseguir o que ele quer fazer com aquele comportamento, né? E não, porque às vezes, dá o que ele quer, ele está gritando, assim você vai estar reforçando esse comportamento. Ele entende, eu grito, eu choro, eu me jogo no chão, a minha mãe faz o que eu quero. Então, a tendência é ele repetir esse comportamento. No início é difícil, né? Mas a longo prazo vai ter uma resposta, né? E é paciência. Faz um pouco de sentido eu ouvir aqui uma mãe também de um menino com autismo falar também esse negócio de pegar e tirar e tentar conter, que isso não era legal fazer, porque senão ele começa a criar esse padrão na cabeça dele. Incrível, né? No início eu fazia assim, filho, você vai ficar aí no chão chorando? Tá bom, mamãe está indo embora. Ele levantava e vinha atrás. Eles são muito espertos. Então, ele começou a entender que, poxa, esse meu comportamento não está dando certo, né? Claro que tem, às vezes, é uma birra muito grande, que é como se eles fugissem da realidade. Sim, né? Parece que, exatamente o que o Eduardo faz. Porque então, quando ele entra na birra, né, ele tem uma crise, na verdade. Né? E por mais que eu tente fazer isso que você está falando, a consequência, às vezes, pode ser bater com a cabeça no chão, né? Fazer coisas que poderiam até provocar algum machucado, alguma coisa, né? Então, aí cabe a você, né, as mães, a conseguir diferenciar, né, dessa crise em que essa criança está saindo da realidade, né, podendo causar danos a ele mesmo, como você falou, e tentar buscar algo que acalme ele. Por exemplo, meu filho, eu canto pra ele, mamãe vai te abraçar, e eu começo a cantar uma musiquinha pra ele, fazer um balancinho assim de corpo, e ele vai conseguindo acalmar. Às vezes demora, mas pode ser um objeto, alguma coisa que ele gosta de comer, um desenho, alguma coisa que tire o foco dele daquela situação que ele não consegue sair, né? Alguma coisa que ele goste muito. Eu acho que pode funcionar sim. Gente, muito obrigada pela participação no programa. Eu acho que a gente tem que ampliar esse debate, falar mais sobre autismo. Eu vejo que muitas mães têm essa dificuldade, tem várias outras dificuldades. Vamos gravar aqui algumas séries, vou chamar vocês de novo para a gente conversar. Tá bom? Obrigada. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. O nosso programa fica por aqui. Na segunda-feira que vem tem muito mais às 9h da noite. Educação, se você não se envolver, não rola. Dias felizes, paz do eu e até lá. O que é o que é? Está no meio do começo, no começo do meio e no fim do fim. Acertou quem falou a letra M. O que é o que é? Ela tem todas as formas sem ter nenhuma. Ela não tem cor, não tem sabor, não tem odor. Ela é pura matéria divina. Acertou quem falou a água.